senhores conceituados em uma certa época descobriram a eletricidade. Eles tinham rodelas de metal e de pano molhadas em um ácido, que eles empilhavam umas sobre as outras. Isto fazia uma pilha de rodelas, uma pilha elétrica. Então eles disseram: a eletricidade deve ser alguma coisa que sai por um fio e entra por outro. Então eles escreveram mais de um lado e menos do outro, e decidiram que a eletricidade ia do mais para o menos. Mas tudo isso ao acaso. Para saber ao certo, seria preciso ver de perto os átomos dos fios. Hoje, graças a nossas câmeras especiais, estamos habilitados para apresentar-lhes aqui alguns átomos que nos deram a honra de vir em nossos estúdios para nos explicar. Um átomo é, antes de tudo, um núcleo com cargas elétricas mais. Em torno, vem girar cargas elétricas menos. São os elétrons. Quando existe a mesma quantidade de menos que de mais, as cargas elétricas se anulam. O átomo é eletricamente neutro. Mas os elétrons adoram passear. Então, assim que falta um elétron, há uma carga a mais que não é mais anulada. O átomo não é mais neutro. Ele se torna positivo. E quanto mais lhe falta elétrons, mais o átomo é positivo. Ele só terá uma vontade, o átomo, claro, que é a de recuperar elétrons. Esses elétrons andarilhos, nós os chamamos de elétrons livres. Só que esses elétrons que andam ao acaso não são os que produzem eletricidade útil. Mas suponhamos que temos dois fios de cobre e entre os dois uma espécie de aspirador de elétrons. De um lado, teremos muitos elétrons livres, é o lado menos. E do outro lado, faltará. Onde os átomos são positivos, é o lado mais. Existe entre os dois fios aquilo que chamamos de diferença de potencial, de volts. Por que volts? Ah, sim, o senhor que tinha inventado a pilha elétrica se chamava Sr. Volta. E quanto mais elétrons faltar de um lado, maior se torna a diferença de potencial, mais volts há. Ao longo dos fios, os átomos certamente só terão uma vontade: recuperar os elétrons que estão no outro fio. Vamos deixar os elétrons passarem. Vamos fazer-lhes uma passagem, mas estreitíssima. O filamento de uma lâmpada, por exemplo. Então os elétrons se precipitam, se pressionam, se empurram. Os átomos do filamento ficam atrapalhados. Esfrega, esquenta, produz luz. Temos uma corrente de elétrons que vai do menos para o mais. Pois é, os nossos senhores se enganaram de direção. É verdade que eles não sabiam ainda o que eram os elétrons. De um lado, então, uma bomba a elétrons, um gerador. Do outro, um receptor, isto é, um aparelho onde os elétrons passam produzindo energia. Lâmpada, radiador, motor elétrico, etc, etc. Mas se recuperamos energia de um lado, é preciso fornecer do outro lado, ao gerador. Nas pilhas, é energia química. Um ácido ataca um metal. Quando o ácido está usado, não há mais volts. Podemos também utilizar a energia solar. Podemos também fazer girar um ímã diante de uma bobina. Aí é preciso energia mecânica. É um pouco desse modo, porém mais complicado, que é fabricada a eletricidade que chega na casa de vocês. Mas não tentem saber onde está o mais e onde está o menos. É uma corrente que muda de sentido o tempo todo, a corrente alternada. Mas voltaremos a falar disso. Agora sabemos o que é a eletricidade. Entre dois fios, liga-se um gerador. Dentro de um dos fios, temos elétrons demais. Dentro do outro, falta. No outro lado dos fios, os elétrons passam através de um receptor desprendendo energia.
Isso faz uma corrente de elétrons. É muito simples. Infelizmente, na prática, não vemos os elétrons. E se vocês quiserem se situar nos circuitos elétricos, precisam de um pouco mais de informação, é claro. Esses senhores vão nos ajudar. O gerador cria entre os dois fios uma diferença de potencial ou tensão. Isso é medido em volts. Obrigado, Sr. Volta. O gerador pode ser uma pilha, uma bateria de carro ou simplesmente uma tomada. O receptor pode ser uma lâmpada, um ferro de passar, um radiador elétrico, enfim, uma quantidade de aparelhos mais ou menos potentes. A potência se mede em watts, em quilowatts. Obrigado, Sr. Watts. Assim que o receptor é ligado ao gerador, uma corrente passa e não se precisa ser diplomado em eletricidade para compreender que se ligarmos uma lâmpada 2 vezes mais potente, vai passar uma corrente 2 vezes mais intensa. Isso supondo que a quantidade de volts não tenha mudado. A intensidade da corrente se mede em amperes. Poderíamos medi-la, é claro, mas não é necessário. Conhecemos a voltagem. Está escrito nas pilhas ou nos contadores. Conhecemos a potência, está escrita nos aparelhos. Basta fazer uma pequena divisão. Intensidade em amperes igual a potência em watts dividido pela tensão em volts. Por exemplo, quanto passa de amperes dentro de um radiador de 1500 watts ligado em uma voltagem de 220 volts? Pois é, passará 1500 dividido por 220, que é igual a 6,8 amperes, se não tivermos errado, é claro. No princípio, para ter eletricidade, certos senhores tinham inventado a pilha elétrica. Dentro de uma pilha, sob efeito da energia química, temos de um lado elétrons menos, do outro não. É o lado mais. Os elétrons se recombinam com os mais, passando no filamento de uma lâmpada, por exemplo. A corrente é contínua, porque os elétrons menos estão sempre do mesmo lado. Outros senhores tinham aperfeiçoado um outro método. Com fios bem isolados, eles faziam uma bobina e, na frente, divertiam-se em girar um ímã. O princípio é mais ou menos este. Quando o polo norte do ímã chega, os elétrons são arrancados de sua órbita e vão para o lado do ímã, ficando mais do outro lado. Temos então, como dentro de uma pilha, um mais e um menos. Evidentemente, assim que não giramos mais, nada mais acontece. É lógico num sentido. Não podemos fabricar energia, mesmo a elétrica, a partir de nada. Então, continuando a girar, é o polo sul do ímã que chega à frente da bobina e aí acontece exatamente o contrário de antes. O mais se torna menos e vice-versa. Ainda temos corrente, sim, mas na outra direção. De modo que a corrente vai alternativamente numa direção, depois na outra. É o que chamamos de corrente alternada. Mas os outros diziam: eletricidade que muda de direção assim, sem parar, não é a verdadeira eletricidade. Evidentemente a lâmpada piscava, o ímã não girava muito rápido. Então, aproveitemos para tentar ver o que está acontecendo graças à nossa câmera especial e para fazer um pouco de teoria. Esta flecha representa a direção e a intensidade da corrente. Primeiro, a corrente é máxima em uma direção. Depois, decresce. Torna-se nula. Cresce na outra direção. Decresce de novo. Volta a mudar de direção. E por aí vai. Se a corrente volta a ser máxima em uma direção uma vez por segundo, como aqui, dizemos que a frequência da corrente é de 1 Hz. 2 vezes por segundo, 2 Hz, etc, etc. Há um outro modo mais divertido de ver as coisas. Pegue a flecha que representa a intensidade máxima, faça-a girar em um círculo imaginário que você desenha ao lado do fio.
Pois bem, em qualquer momento, a intensidade real que passa dentro do fio é igual a isto. Quer dizer, a projeção ou a sombra da flecha giratória sobre o fio. Podemos até fazê-la traçar uma curva. É uma senoide. Mas voltemos aos nossos senhores. Eles aperfeiçoam o alternador. O ímã põe-se a girar mais rápido. A frequência da corrente aumenta. 4 Hz. Para 10, 12 Hz. Já quase não pisca. 50 Hz. Aí já não percebemos mais nada. 50 Hz é a frequência da corrente alternada que chega hoje na casa de vocês. A iluminação, o aquecimento funcionam bem. Os motores elétricos também. E hoje, um único alternador de central pode alimentar de eletricidade mais ou menos 1 milhão de lares. A ideia desses senhores, então, não era má. As usinas hidrelétricas usam geradores desse tipo para produzir energia elétrica. Só que aqui, esses dínamos estão acoplados às turbinas. A força da água faz as turbinas girarem e esse movimento provoca a variação do fluxo magnético. E pronto, surge a corrente elétrica. Aí está o esquema de funcionamento do gerador de corrente alternada. À medida que a bobina gira, o fluxo do campo magnético B, gerado pelos ímãs, varia. Ele vai de 0 a um valor máximo e volta a 0 novamente. Pela lei de Lenz, a corrente deve ter o sentido que produz um campo magnético que se opõe à rotação da bobina. Por isso, a corrente tem um sentido variável ou oscilante, já que ora o fluxo magnético aumenta, ora diminui. Portanto, a corrente gerada é uma corrente alternada. E olha aí, Gil, esse gráfico mostra direitinho a corrente alternada. Veja como ela oscila no período de tempo T. Uma das vantagens da corrente alternada é que ela pode ser gerada diretamente pelo movimento de rotação, como as turbinas das hidrelétricas, que são impulsionadas pela água. Olha, e outra vantagem da corrente alternada é que dá para usar transformadores. Transformadores são aqueles aparelhos que reduzem a voltagem de 220 para 110 volts, não é isso? E podem aumentar também de 110 para 220 volts, Rosinha. Olha, lembre-se, os transformadores podem reduzir ou aumentar qualquer voltagem, e não apenas as conhecidas 110 e 220 volts. Olha só, Rosinha, vem aqui. Olha, essa bobina aqui, certo, é percorrida por uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica gera um campo magnético de fluxo variável que vai atingir a outra bobina. E vai criar uma corrente alternada na outra bobina. Isso mesmo, Rosinha. Agora me diga uma coisa, como é que a tensão aumenta ou diminui? Isso depende da relação entre o número de espiras presente na primeira e na segunda bobina. Então, Rosinha, quanto maior a relação entre o número de espiras da primeira e da segunda bobina, maior é a variação entre as voltagens das duas bobinas. Agora, sabe, Vicente, eu estava pensando nessa história toda. Se uma corrente elétrica gera um campo magnético, que por sua vez gera uma nova corrente elétrica, que gera um novo campo magnético, então eu acho que essa história não tem fim, viu? Não, você não acha, não. Essa história realmente não tem fim. Inclusive, no século passado, existia um sujeito, ele chamava-se Maxwell, que ele percebeu isso. Ele sacou que isso era realmente uma sequência interminável. Porque um campo elétrico variando, criando um campo magnético, que vai criar um novo campo elétrico e por aí vai. Inclusive, essa sucessão de campos recebeu o nome de onda eletromagnética. Mas isso aí já é assunto para outra teleaula. Tá bom? Até a próxima. Até a próxima.